Graça e paz de Jesus. Você está pronto para receber uma palavra de Deus no teu coração? Então abra o teu coração e receba essa palavra. Você está no canal Williams WBS. Se você gostou dessa palavra, você compartilhe. Outros também precisam ser ministrados e ouvir a palavra de salvação. Queridos, a palavra do Senhor diz em capítulo 1 de Jonas, profeta Jonas, como todos conhecem, o profeta fujão. Olha só, e ele tem outro adjetivo aqui que nós vamos ver aqui. Capítulo 1, vê assim, hein? Capítulo 1, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir da presença e diante da face do Senhor, para Tarsis. Ei, já começo dizendo, para de fugir da presença do Senhor. Sabemos que Jonas tinha um chamado, sabemos que Jonas tinha uma obra de realizar. Sabemos que Jonas tinha uma tarefa de Deus na vida dele. E ele quis fazer o quê? Fugir da presença de Deus. Entrando em um navio e fugir ali para Tarsis, sendo que era para ele ir para Nínive. Até quando você fugiremos da vontade de Deus, meu irmão? Receba essa palavra no teu coração. Pare de fugir. Jesus tem uma obra poderosa na sua vida. Olha aí, ele tentou fugir. Versículo 3, capítulo 1. E descendo a Jope, quem quer fugir só vai descer na vida, meu irmão. Quem quer fugir da presença de Deus, a vida vai em ladeira abaixo. Olha só, e descendo a Jope, achou um navio que era para Tarsis. Pagou, quer dizer, você gastou dinheiro, você pagou para fugir da presença de Deus, da vontade de Deus. Pagou a sua passagem, desceu, mais uma vez desceu, para dentro dele e eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar grande tempestade e o navio estava para se quebrar. Meus irmãos, que palavra poderosa que podemos aprender, meus irmãos. Nós estamos vivendo um dia de tantas dificuldades, um problema global, um problema mundial. Estamos no meio de uma tempestade. Eu vejo sempre o agir de Deus em tudo. Ou é a vontade de Deus, ou é a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Parece que o mundo está de ponta cabeça e Deus está dormindo. A palavra dele diz que Deus não dorme e Deus não tosqueneja. Quem dorme somos nós e nós vamos aprender isso aqui agora. Olha só, tudo está no controle de Deus, meu irmão. Creia nisso. Eu preciso descobrir e desvendar o desejo de Deus dentro de tudo que nós estamos passando aí, nesta pandemia, em todo esse caos instalado no mundo. Olha só, meus queridos, ali nós vamos ver de que vem um grande vento no mar, uma grande tempestade, o navio estava para se quebrar. Obviamente, meus irmãos, navios com estrutura diferente dos dias de hoje. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Quer dizer, cada um começou a pedir ao seu Deus ali, o Deus que cada um cria ali. Olha, vamos perecer, vamos morrer, vamos morrer. A tempestade é muito grande, o problema é muito grande, a luta é muito grande, não temos mais chance. E aí nós vamos ver na palavra de Deus aqui, de que lançaram ao mar as suas fazendas, quer dizer, a sua renda ali, os seus tesouros, começou a lançar os seus bens ao mar, né, fora do navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, que estava dentro desse navio, olha só, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia em um sono profundo. Ah, meu irmão, tem muita gente com esse sono profundo, viu? Tem muita gente dormindo e Deus está falando nos corações. O mundo está em um caos, a tempestade está instalada e muita gente dormindo, muita gente soneca. Desperta tu que dormes. Jonas estava no meio daquela tempestade e estava dormindo. Estamos no meio de uma tempestade, estamos dormindo, achando que está tudo fácil, achamos que está tudo favorável, não conseguimos entender espiritualmente o que está acontecendo no mundo. Para de dormir, igreja, não durma, pregue a salvação, igreja, não durma, pregue
Os estão aí, Jesus está voltando. Jonas estava dormindo, o que eu vou fazer no meio da tempestade? Eu vou dormir? Não, meus irmãos, vamos ver que Jonas recebeu uma grande repreensão daqueles que lá estavam e começaram ali a descobrir qual era o problema. O problema estava em Jonas, ele estava dormindo. Lançaram Jonas ao mar. Jonas precisou se arrepender dentro no fundo do mar. E ali Deus deu a misericórdia. Prouve um grande peixe e engoliu Jonas, e Jonas foi lançado na praia. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma grande baleia, um grande peixe, para mim não faria diferença nenhuma. A palavra de Deus é a verdade. Tem gente que não acredita de que Jonas foi engolido por um peixe e sobreviveu. Ah, meu irmão, você não sabe quem é Deus, você não sabe o poder de Deus. Deus é poderoso, Ele tudo pode. Aleluia, glória a Deus. Então receba essa palavra aí na tua alma, no teu coração, no teu íntimo. Vamos ver de que nós não podemos dormir. Nós não podemos dormir. Quantas pessoas estão vacilando, estão dormindo. Igreja, pregue os sinais da vinda de Cristo. As portas, não podemos estar como Jonas, no meio do caos, no meio do problema, no meio da luta, no meio da tempestade. Como que estamos? Vacilando, dormindo. Não dá, meu irmão. Não dá. Vamos despertar, vamos correr para os braços do Pai, vamos correr para a palavra, vamos falar: Senhor, o que queres tu de mim? Não fuja. Não fuja você aí da presença de Deus, não fuja aí do chamado de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso e glorioso e poderoso, meu irmão. Então nós vamos aqui para fazer o encerramento dessa palavra, de que os sinais estão aí, né? Podemos ver no mundo aí todas as coisas acontecendo, né? Abelhas, vespas gigantes aí sendo espalhadas pelo mundo, pandemia, podemos ver aí chuva de gafanhoto, podemos ver uma grande poeira que está vindo aí, chamada de Godzilla, podemos ver aí tantas coisas acontecendo aí, a natureza está totalmente descontrolada as coisas acontecendo, as pessoas economicamente ficando totalmente sem recurso nenhum, a maledicência está tomando conta. Queridos, não entre em pânico, entre em oração, não deixe o pânico dominar a tua vida. Jesus diz assim em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Amém? Deus te abençoe. Não durma, desperte. Jesus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Não fuja da presença do Senhor. Desperta. O caos está aí, a tempestade está aí. Mas você pode fazer a diferença, você pode ser abençoado, você pode viver a glória de Deus no teu coração, meus amados. Amém? Os sinais estão aí. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ore a Ele, Ele vai te ouvir. Peça perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. Se arrependa, ainda dá tempo, se arrependa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz de Cristo no seu coração. Se essa palavra tocou na tua vida e outras pessoas também precisam ver essa palavra, compartilhe. Williams WBS, o canal que nós estamos aí pregando a palavra de Deus. Paz. Deus te abençoe. Maravilha, meu irmão. Olha aí, meu querido. Olha aí, meus amados que estão ouvindo. Receba mesmo essa palavra no teu íntimo. Em meio às tempestades, Deus pode dizer: aquieta-te, mar, e Ele aquietar o mar. Amém, irmãos? O mundo sim está embaraçado. O mundo sim está de ponta cabeça. Temos visto tantas coisas acontecer, os abalos sísmicos, os terremotos, a ciência totalmente perdida, porque Jesus está às portas. Então deixa Jesus acalmar a tempestade do teu coração. Amém? Às vezes Jesus não nos tira da tempestade, mas Ele acalma o nosso interior, as nossas tempestades interiores. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.